Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20 em diante, que nos diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Até aqui, irmãos. Irmãos, podem sentar-se, por favor. A ceia do Senhor, que hoje nós estamos aqui realizando, é a prática mais antiga da igreja cristã. Compartilhar o pão e o cálice. Isso é realizado pela igreja cristã há quase 2000 anos, desde que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, compartilhou o pão e o cálice com seus discípulos. E eu digo isso porque Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu a Cristo, sem dúvida alguma, uma das primeiras coisas que lhe aconteceu foi que ele recebeu um doutrinamento em relação à ceia do Senhor. Ele recebeu aquele ensinamento e estava agora compartilhando o ensinamento em relação à ceia do Senhor. E no texto que nós lemos, irmãos, Paulo alerta que não basta ter pão e vinho, como temos aqui nessa noite, para que esta ceia seja a ceia do Senhor. Paulo reforça que a ceia precisa ser um memorial. E ele reforça isso dizendo no versículo 24, no final, e no final do 25, que o Senhor Jesus disse: fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim. Será que nós estamos compreendendo o que significa esse memorial? Nós fazermos isto juntos, em memória de Cristo. Porque a lembrança de Cristo, irmãos, não está no pão e no cálice. Sabe onde a lembrança de Cristo está quando nós nos reunimos nesta mesa? A lembrança de Cristo, o memorial de Cristo, precisa estar em cada um de nós. Nós precisamos ser o memorial de Cristo. Nós precisamos espelhar Cristo. Quando nossos irmãos olham para você ou para mim, precisam enxergar em nós um reflexo do próprio Senhor Jesus. E isso não estava acontecendo na igreja de Corinto. Nesse texto que nós lemos, Paulo faz uma revelação gravíssima no versículo 20. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar,
não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Meu Deus! Eles levantavam aquele pão dizendo, isto é o meu corpo, levantavam o cálice dizendo, isto é o meu sangue, mas o Senhor não estava ali. Por quê? Vamos continuar lendo, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. É importante lembrar que naquela época o momento da ceia era precedido por um momento de comida e bebida, onde todos ali estavam compartilhando, juntos da mesma comida. E no meio daquela reunião de confraternização, podemos assim dizer, de comunhão entre os irmãos, se fazia o memorial que nós fazemos aqui agora. Mas Paulo diz o seguinte, que eles estavam desprezando uns aos outros. Quem tinha mais condição financeira comia mais, e não compartilhava o que levava para a reunião com todos, mas apenas com alguns mais achegados, ao passo que outros passavam fome na reunião da igreja, na confraternização da igreja que era chamada de ágape, de reunião de amor. E naqueles ágapes haviam irmãos passando fome, e outros que bebiam tanto vinho, que até se embriagavam. E Paulo então fica escandalizado com isso e diz, isso não é a ceia do Senhor, porque vocês não estão refletindo Cristo, vocês não estão lembrando Cristo. O que é que vocês lembram de Cristo? O que é que vocês conhecem de Cristo? Qual é a memória de Cristo que vocês trazem para a ceia, quando se reúnem para juntos comerem do mesmo pão e beberem do mesmo cálice? Qual é a lembrança? Será que nós realmente temos ceado a ceia do Senhor? Que memória de Jesus nós guardamos em nosso coração? Qual é o Jesus que nós estamos celebrando aqui? Qual é a lembrança dele que nos marca, que nós temos? Qual é o Jesus que é nessa noite aqui lembrado nesta ceia? Ceamos em memória de quem? Se você, como eu, lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você já leu os 4 evangelhos, é muito provável que você tenha percebido que em alguns evangelhos existem cenas da vida de Jesus que não se repetem nos outros evangelhos. Existem cenas da vida de Jesus que você só vai encontrar em Mateus, outras que você só vai encontrar em Marcos, outras que só vai encontrar em Lucas, e quase tudo que há em João você não encontra em Mateus, Marcos e Lucas. E eu já vou explicar por quê. Agora, o que me chama a atenção nisso é que quando esses irmãos em Cristo foram redigir esses evangelhos, eu me pergunto se ao colocar estas cenas eles não estavam ali mostrando aquilo que em Jesus eles consideraram que isso não podia ser deixado de fora. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento acreditam que Mateus e Lucas copiaram o Evangelho de Marcos e acrescentaram outras histórias. O interessante é que nem tudo
que Marcos escreveu, Mateus e Lucas também. Então algumas coisas eles consideraram, bom, isso eu não vou colocar porque eu pretendo colocar outra coisa. E se eu colocar tudo de Marcos vai ficar muito comprido, estão compreendendo? E assim como algo na vida de Cristo os marcou, eu espero que você também carregue, e eu também carregue, a marca de algo que Jesus viveu, que nos marcou e que nós procuramos viver. Pelo menos uma coisa, algo de Cristo age em nós, algo de Cristo. Tomara que seja tudo de Cristo, mas que pelo menos uma coisa esteja em nós, algo que nos marcou, amém, queridos? E eu gostaria de analisar aqui com vocês, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, não nessa ordem, mas eu queria aqui lembrar fatos que foram mencionados por eles de uma forma exclusiva. Algo que só tem em Mateus, algo que só tem em Marcos e em Lucas e em João. E eu começo justamente com João, o quarto evangelho. Por que logo com João? Porque João, a quem se atribui o quarto evangelho, ele documentou memórias de Jesus que os outros não contaram. Acredita-se que o quarto evangelho, o evangelho de João, ele tenha sido escrito décadas depois dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E quando João escreveu o seu evangelho, esses outros 3 evangelhos já eram populares, eles já eram muito lidos. E então João decidiu escrever um evangelho contando outras histórias de Jesus que não estavam relatadas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E há uma história, pelo menos, que João conta, que eu tenho certeza que o marcou de uma forma muito especial. E como nós estamos aqui perante a mesa do Senhor, é uma memória justamente que ocorreu na ceia do Senhor. E na leitura dos outros evangelhos que veremos a seguir, nós vamos percorrer momentos da paixão de Cristo, a começar pela ceia do Senhor. Como Mateus, Marcos e Lucas já haviam revelado que na ceia o Senhor Jesus ergue o pão e ergue o cálice e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. João não escreve essa parte, mas João escreve algo muito marcante, que não está em Mateus, Marcos e Lucas, mas que está no seu evangelho. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Veja comigo, por favor. João, capítulo 13, versículo 4. Vamos ler aqui uma das lembranças mais marcantes na vida de João, autor desse evangelho. Nos diz assim, que Jesus, versículo 4, Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Imagine a cena, queridos. Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, conhecem a história. Pedro fica tão indignado, o apóstolo Pedro, que quando Jesus chega diante dele, ele diz: de forma alguma me lavarás os pés. Porque Pedro achou aquilo algo absurdo. Como que o meu Senhor vai me lavar os pés? Como que o meu Senhor vai fazer o serviço de um escravo? Hoje, a prática de lavar os pés, ela não é mais necessária. Porque hoje nós usamos tênis, usamos sapato, não é? Só que naquela época eles andavam ou descalços ou de sandálias. E quando alguém chegava na casa de outra pessoa, se essa pessoa tivesse um escravo, o escravo ia com uma bacia, com água e uma toalha e lavava os pés da visita, do visitante, do hóspede.
Isso era algo corriqueiro naquela época. E Jesus, ao tomar a bacia, a toalha, e lavar os pés dos discípulos, ele está aqui fazendo o papel de um escravo. Se você estivesse diante de uma cena assim, isso não marcaria você? Não marcaria você? Talvez Mateus, Marcos e Lucas tenham achado isso algo tão constrangedor que não colocaram em seus evangelhos. João, ao escrevê-lo, o fez certamente porque considerou que isso não poderia ser esquecido. E para mim, irmãos, particularmente, é uma das cenas mais fortes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que importa, a lembrança disso, se tal fato não se tornar algo prático na nossa vida. O próprio Jesus faz menção disso, um pouco mais adiante aqui no capítulo 13 de João, no versículo 12 e 15, veja comigo por favor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Será que temos seguido esse exemplo? João guardava de Jesus, escute com atenção, João guardava de Jesus a memória de alguém que mesmo sendo o Senhor e o mestre, o seu Senhor, alguém que mesmo sendo o Senhor e o mestre, fez o humilde serviço de um escravo. E o Senhor acrescentou: eu vos dei exemplo, para que também façais como eu vos fiz. O que o Senhor está dizendo? Que nós no século 21 temos que tirar o tênis ou o sapato dos nossos irmãos e lavar os pés deles? Claro que não. Isso tem que ser contextualizado. Ele está dizendo que nós temos que servir um ao outro. Amém, queridos? Não temos que querer ser servido, mas temos que querer servir ao nosso semelhante. É com essa disposição que você vem aqui nessa noite, que você está aqui perante essa mesa com a disposição de um servo, ou você se acha alguma coisa? Essa foi a marca que João colocou em seu evangelho, que o marcou profundamente e que precisa marcar a nossa vida, irmãos. Marcos, ao escrever o seu evangelho, e lembre-se, Marcos foi o primeiro a redigir o evangelho dos quatro, apesar de estar em segundo lugar na nossa Bíblia. Acredita-se, isso é quase uma unanimidade, que ele tenha sido o primeiro a escrever o evangelho, e depois Mateus e Lucas escreveram baseados em Marcos, acrescentando outras histórias. Mas Marcos, autor do primeiro evangelho a ser escrito, foi o único a registrar um detalhe no momento em que Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E eu queria que você conferisse comigo, porque Mateus, Lucas e João não escrevem sobre isso, mas Marcos escreve em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Marcos diz um detalhe que ocorreu no momento em que Jesus foi preso
no Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani. Marcos 14, versículo 51 nos diz assim: seguia-o um jovem, seguia a quem? A Jesus. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, ou seja, os guardas que prenderam Jesus tentaram prender esse jovem também, lançaram-lhe a mão, mas ele, versículo 52, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aquele jovem estava coberto com um lençol. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, aquele jovem seguiu Jesus. E aquele jovem ficou escondido ali no monte, vendo o que estaria acontecendo ali. Ele certamente viu quando Jesus pediu aos apóstolos que vigiassem e orassem, e ele, Jesus, se retirou para um local mais distante deles, para ficar a sós com o Pai. Vocês conhecem a história. Ao invés dos apóstolos orarem e vigiarem, os apóstolos dormiram, porque estavam com muito sono, era madrugada, devem ter tido um dia cheio, e lembrem-se, haviam acabado de comer na ceia, porque a ceia, repito, naquela época, não era apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho ou suco de uva, eles comiam mesmo para valer. E o que acontece depois que nós comemos? Dá sono. Os apóstolos estavam com sono, estavam cansados. Jesus diz: fiquem aqui, eu vou ali orar, mas vocês vigiem e orem também. E o Senhor se retira para orar. E com certeza aquele jovem que estava vestido só de uma toalha, e vocês já vão entender por que ele estava assim, foi o único que testemunhou a oração que Jesus faz no Monte das Oliveiras. Como nós sabemos que ele foi o único que testemunhou? Por dois motivos. Primeiro, porque Jesus estava sozinho. E segundo, porque mesmo que não estivesse tão distante a ponto dos apóstolos não ouvirem, os apóstolos estavam o quê? Dormindo. Mas aquele jovem, envolto num lençol, com certeza foi quem testemunhou a oração que Jesus fez. Esse jovem foi o autor desse evangelho, do evangelho chamado Evangelho de Marcos. Esse jovem, acredita-se, e a tradição conta, que ele era João Marcos. João Marcos, quando Jesus faz a ceia, no local chamado de cenáculo, João Marcos era uma criança, possivelmente um adolescente, e ele morava na casa onde Jesus fez a ceia. Isso é atestado pela tradição, e muito provavelmente seja o que de fato aconteceu. João Marcos, como uma criança peralta, tendo ouvido Jesus dizer na ceia que algo iria acontecer, quando Jesus sai com os apóstolos, ele que já deveria estar dormindo, ele não troca de roupa, ele se enrola num lençol e vai escondido atrás dos apóstolos. E ali escondido ele ouve a oração do Senhor. E isso marcou a vida dele. Isso foi algo que marcou a vida dele, e por causa do Evangelho de Marcos, nós sabemos o que Jesus orou ali no Monte das Oliveiras. Veja comigo, versículo 35, Marcos capítulo 14, versículo 35. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se Jesus em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos guardava de Jesus
a memória de alguém que mesmo diante da própria morte, confiou na vontade do Pai. Mesmo diante daquilo que costuma apavorar todo e qualquer ser humano, o nosso Senhor orou: Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Particularmente, eu não acredito que Jesus estivesse temendo os algozes, os cravos, os espinhos da coroa. O que ele estava temendo não era a cruz, mas o que ele estava desejando que fosse evitado é que fosse interrompida a comunhão dele com o Pai naquela cruz, para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele. Então ele ora: se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, que eu não perca por um instante que seja a comunhão que eu sempre tive contigo, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. E não era possível, não era possível. O Senhor precisava tomar sobre si os nossos pecados, e quando isso aconteceu, a palavra diz que ao meio-dia o céu escureceu, e que ficou escuro até as 3 da tarde. Quando o céu escureceu, o Senhor Jesus brada na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Nenhum de nós tem a menor ideia da aflição que o nosso Senhor passou naquela cruz. Nesse momento em que nossos pecados foram lançados sobre ele. Marcos testemunhou a oração que Jesus fez. Marcos testemunhou que não era possível que fosse de outro modo, porque se fosse possível teria acontecido. E Marcos testemunhou também que o nosso Senhor nos amou de tal maneira que ele se deu a si mesmo como oferta, como sacrifício agradável a Deus pelos nossos pecados naquela cruz. Ele poderia ter rogado ao Pai e pedido que os anjos o livrassem daquela hora, mas quando Pedro foi defendê-lo, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, porque foi para esta hora que eu vim. Eu vim dar a minha vida por vocês, e eu estou pronto para isso. Aleluia. Essa é a memória que você tem do Senhor, é a memória que você guarda dele. O que você aprende com isso? No decorrer da história da igreja, homens e mulheres e até crianças deram a sua vida por causa do reino de Deus, por amor a Jesus. E foi porque eles tinham a memória do seu líder, do seu Senhor Jesus, que perante a morte não retrocedeu, que eles também não retrocederam na fé, que eles permaneceram firmes a ponto de sofrer por amor a Jesus. Será que você está disposto a sofrer por amor a Jesus? Nesse momento há cristãos sendo perseguidos e mortos para não negarem a sua fé, por não negarem a sua fé. Será que você negaria? Há poucos dias atrás, fanáticos islâmicos entraram num ônibus e obrigaram todos os passageiros a recitar um trecho do Alcorão. Quem não recitasse seria morto, porque seria identificado como cristão. E mais de 10 cristãos foram mortos naquele ônibus, por não negarem a Cristo como Senhor e Salvador, incluindo crianças. Foi há poucos dias atrás. Isso tem acontecido todas as semanas. A perseguição continua até hoje. Você está disposto a sofrer por Jesus?
É desse Jesus que eu estou falando, de alguém que mesmo diante da morte confiou na vontade do Pai. Será que no dia a dia você confia na vontade do Pai? Será que nas pequenas coisas do dia a dia você confia em Deus? Mesmo que um médico tenha desenganado você, tenha estipulado um prazo para a sua vida, você continua confiando em Deus? Você continua glorificando o Senhor, acreditando que mesmo que um milagre não aconteça, o mais importante é que você é de Cristo e você tem a vida eterna em seu nome para a glória de Deus. Aleluia! Confie no Senhor, confie, Ele prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Nossa vida nesse mundo é tão passageira, irmãos, tão passageira. O importante é Deus em nossa vida, é estarmos vivendo em seu reino. Aleluia! Temos orado como Jesus, temos colocado nossos pedidos diante do Senhor e temos acrescentado: mas que se faça não a minha, mas a tua vontade. Não é errado você pedir as coisas a Deus, não é errado você querer o melhor na sua vida, mas errado é você querer que Deus faça a sua vontade, sendo que muitas vezes a vontade dEle é algo que nós não compreendemos, e sem dúvida alguma é o melhor para nós, irmãos. Então lembre-se de se render à vontade de Deus. Não queira manipular o Senhor. Essa foi a lembrança que marcou Marcos. Depois Mateus e Lucas copiaram isso também em seus evangelhos, porque não podia ser esquecido. Lucas, apesar de não ter conhecido Jesus pessoalmente, ele fez, como vocês sabem, e ele mesmo relata no primeiro capítulo do seu evangelho, Lucas fez uma acurada investigação acerca de Jesus para escrever o seu evangelho. E Lucas ficou impressionado com os relatos de graça e de perdão que ouviu a respeito de Jesus. É o evangelho da graça, do arrependimento. É o evangelho dos pobres. Se você ler o evangelho de Lucas, você vai perceber isso. Isso tocou Lucas. E como nós estamos aqui trazendo à memória cenas da vida de Cristo relativas à sua paixão, nós já vimos aqui algo que aconteceu na ceia, que foi o lava-pés. Algo que aconteceu logo depois da ceia no Monte das Oliveiras, que foi a oração de Jesus. E agora nós vamos ver em Lucas capítulo 23, veja comigo por favor. Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Que memória você guarda de Jesus. Vejam que Lucas também guardou algo que Mateus e Marcos e João não comentaram em seus evangelhos, mas o marcou quando ele ouviu e ele colocou em seu evangelho. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, diz assim a palavra: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas considerou isso algo muito importante. Não podia ficar de fora do seu evangelho. Mesmo sendo crucificado, tendo sido traído, negado, abandonado, mesmo sendo maltratado, o Senhor Jesus ora ao Pai e diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas guardava de Jesus a memória de alguém que não procurou culpados para o que lhe acontecia.
e ainda tomou sobre si a culpa de todos aqueles que se arrependerem de seus pecados. Pense um pouco nisso. Quando alguém comete um erro, o que é que nós fazemos? Apontamos. Você é culpado. Quando não sabemos quem cometeu um erro, o que fazemos? Procuramos descobrir quem foi que fez essa besteira. Quem foi que cometeu esse ato? Jesus não. Ele não procurou culpados. Ele não jogou a culpa em Pilatos, ou em Judas, ou em Pedro, ou nos apóstolos, ou no centurião romano que estava ao seu lado. Muito menos colocou a culpa em Deus. Ele simplesmente orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que nós temos essa memória de Cristo? Será que quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós nos lembramos de Cristo? E nos lembramos que Ele nos perdoou, sendo nós ainda pecadores? E que se o nosso Senhor e Mestre fez isso, devemos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo, porque não nos compete condenar ninguém, não nos compete julgar ninguém, nos compete orar por essa pessoa, nos compete orientar essa pessoa a que se arrependa, a que mude, mas não nos compete pagar o mal com o mal. Nos compete fazermos como Jesus. E Lucas ilustra isso, isso marcou Lucas. E por isso ele colocou em seu evangelho essa oração, que diz: eles não sabem o que fazem. Quando uma pessoa faz o mal contra você, escute, quando uma pessoa faz o mal contra você, não odeie essa pessoa. Tenha um sentimento de misericórdia por ela, porque ela não sabe o mal que está fazendo a si mesma. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Se alguém fez o mal contra você, o mal que essa pessoa fez, ela mesma irá colhê-lo, irmãos. Não é você que vai colher esse mal, mas ela mesma. E nós, amados, precisamos orar por ela para que ela se arrependa, para que ela se converta. Não temos que ter um sentimento de raiva, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos malignos que atuam em pessoas que não têm a luz de Cristo. Mas você e eu, nós somos diferentes. Nós somos em Cristo a luz do mundo, o sal da terra. Fomos chamados para fazer a diferença. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Não perca a oportunidade de fazer essa diferença, de pagar o mal com o bem. Surpreenda essa pessoa, lhe trate bem, lhe dê amor, mesmo que ela lhe pague com ódio. Ame até os seus inimigos, ore pelos que te perseguem, faça o bem aos que te fazem o mal. Esse é o Jesus que nós estamos trazendo à memória aqui na ceia. É esse Jesus, isso ele nos ensinou, e ele ilustrou isso na cruz. Lucas conta também um detalhe que Mateus, Marcos e João não contam. Vejam comigo, versículo 39 em diante. Apenas em Lucas você encontra essa história marcante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus,
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Até na cruz o Senhor estava salvando, irmãos. Até ali Ele não perdeu a oportunidade de salvar uma alma que se arrependeu de seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados nessa noite? Você compreende a graça que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos não apenas no paraíso, mas com Ele no paraíso? Aleluia. Com Ele. Porque que graça teria o paraíso sem Jesus? Para mim, nenhuma. Jesus é a minha alegria. Eu quero ver Jesus. Eu sei que eu não posso confiar nos meus méritos, porque senão eu estou perdido, irmãos. Não há salvação em mim. A minha salvação está nele. A minha esperança está no Senhor. Nele está a graça da salvação. E é isso que nos conta essa história. Lucas ficou impressionado com a graça que nós encontramos em Cristo, com a graça de um Jesus que ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, com a graça de um Jesus que perdoou um malfeitor, que no último momento de sua vida se arrepende de todo o seu coração e encontra nele, em Cristo, em Jesus, a salvação eterna da sua alma. Aleluia! Se ele foi salvo, quanto mais nós, se colocarmos em Cristo a esperança da nossa salvação. Não duvide da tua salvação se você ama o Senhor, se você se arrepende dos seus pecados, se você tem um coração quebrantado como esse malfeitor que se arrependeu, que você esteja ciente de que o seu nome está rolado nos céus e de que lhe aguarda o paraíso na glória. Aleluia, aleluia. Sorria se você ama o Senhor. Não temas, creia somente, deposite nele a esperança da tua salvação. E eu tenho certeza que esse amor fará de você uma pessoa transformada, porque é impossível amarmos o Senhor e não querermos imitá-lo, e não querermos andar no seu caminho. Mateus, para concluir, já vimos João, já vimos Marcos, já vimos Lucas, e agora vamos para Mateus, e assim encerramos essa mensagem. Há muito tempo, uma palavra não falava tão forte ao meu coração, irmãos. Eu precisava muito disso. Obrigado, Senhor. Mateus, cujo evangelho enfatiza ensinamentos, mais do que qualquer outro evangelho. O evangelho de Mateus enfatiza ensinamentos. Mateus guardou na memória o que Cristo ensinou sobre o juízo final. E não foi por acaso que esse ensinamento Mateus coloca exatamente antes do Senhor Jesus ser preso. Coloca como último ensinamento de Cristo no seu evangelho, o evangelho de Mateus, que é um evangelho de ensinamentos. E qual foi o grande ensinamento que Mateus considerou que deveria fechar o seu evangelho? Veja comigo, Mateus capítulo 25, versículo 31, que nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse foi seu último ensinamento, o mais importante talvez. Mateus guardava de Jesus a memória de alguém que se identificou tanto com os necessitados, que dirá para os que lhe socorreram: foi a mim que fizestes, foi a mim que fizestes. Será que nós temos essa memória do Senhor? Será que nós nos lembramos disso perante essa mesa? Que temos que fazer isso, que temos que andar dessa maneira? É desse Jesus que se identifica com os famintos, com os nus, que se identifica com os mais pobres, com os enfermos, com os aprisionados. É desse Jesus que nós estamos falando, irmãos. Esse é o Jesus que temos que trazer à memória perante a mesa do Senhor. Esse Jesus que tem esse amor. É esse Jesus que dirá para nós: foi a mim que fizestes. Ou que dirá: foi a mim que deixastes de fazer. Quem é você nessa história? Mateus, Marcos, Lucas, João ficaram tão impressionados com Jesus que escreveram a seu respeito. Qual é o testemunho de Cristo que você tem dado? Sabe, irmãos, eu quero que, como no passado, eu ouça histórias de pessoas dizendo: pastor, eu nem abri minha boca, eu não disse nada, mas alguém se aproximou de mim e disse: há algo diferente em você, há uma luz em você. Pastor, no meu trabalho
As pessoas dizem: eu conheço evangélicos, mas eu não conheço ninguém como você. Porque você realmente leva Jesus a sério? Será que nós temos vivido Cristo? Será que nós temos sido a memória de Cristo? Ou será que a única lembrança que temos dele é um pedaço de pão e um cálice? Nós temos que ser o memorial, porque ele habita em você, e ele quer se manifestar através da sua vida. Viva Cristo na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, onde for aqui, viva Cristo. Seja uma testemunha da transformação que você encontra nele. E como você passa por essa transformação? Se rendendo a Ele. Se rendendo a Ele, dizendo: Senhor, muda-me, transforma-me, usa-me para a Tua glória, Senhor. Que você faça essa oração, que você seja a memória dEle no seu dia a dia. São memórias semelhantes a essas que nós vimos aqui, que precisamos guardar, e principalmente que precisamos viver para a glória de Deus. Amém.